Bom dia a todos, oremos. Querido Deus e eterno Pai, soberano do universo, louvado, santificado, bendito, adorado seja o Senhor. O Senhor é o único, só o Senhor é Deus. É o único, o Criador, o nosso Pai, o nosso amigo maravilhoso. O Senhor é justo e nos transmite todas estas informações. Nós precisamos de poder, Pai, de poder para passar por este momento, por este período de tribulação. A tribulação já se começa a fazer sentir, os ventos já estão a soprar, o mar já começa a levantar algumas ondas e nós precisamos de absoluta confiança na Sua palavra. Precisamos de poder para falar com coragem, mas acima de tudo precisamos de um coração cheio de amor. O único ingrediente, ou o principal ingrediente sobre o qual é formado o seu reino. Conceda-nos, ó Pai, o amor pelas almas. Vamos então. O Senhor que tem todo o poder e que conhece as nossas necessidades, o Senhor sabe que o seu reino, que tem por base o amor, esse amor que só o Senhor pode dar. E o Senhor acabou de nos mostrar esta promessa maravilhosa que o Senhor fez em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 6, que o Senhor mesmo prometeu circuncidar o nosso coração, ou seja, cortar, separar, para nós o podermos amar, nós e a nossa descendência. Promessa maravilhosa. Nós reclamamos pelos méritos do sangue do Senhor Jesus Cristo e pela confiança que temos na Sua palavra. Nós clamamos ao Senhor pelo cumprimento desta promessa. Pai, para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome seja honrado em todo o mundo, que o Senhor venha circuncidar o nosso coração, para que só o Senhor seja o primeiro nas nossas vidas, para que as nossas afeições não estejam colocadas em mais nada, nem em ninguém, a não ser no Senhor. Que o Senhor nos conceda o cumprimento desta promessa dentro de muito pouco tempo. Nós lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então vamos continuar o estudo do livro Oração. Estamos no capítulo 9, na página 93. As nossas orações alcançam o trono de Deus. Através das vossas fervorosas orações de fé, podem mover o braço que move o mundo. Podem ensinar os vossos filhos a orar eficazmente quando se ajoelham ao vosso lado. Novamente, o ajoelhar-se. Quando se ajoelham ao vosso lado. Que a vossa oração se eleve até ao trono de Deus. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Sabem que isto é uma passagem das Escrituras? Sabem onde é que está? Alguém sabe? Eu às vezes faço estas perguntas, irmãos, desculpem, não é para fazer aqui nenhum teste, é para que nós mesmos possamos Tem estar um bocadinho Joel. mais... Como? Tem Joel. Só não lembro Ah, sim. agora
Está no Aonde? capítulo 2. Está no capítulo 2 de Joel. Só não sei o versículo, mas nós vamos já ver o versículo. Isto é uma oração que os ministros deveriam estar a fazer entre o alpendre e o altar. Diz aqui, versículo 17 do capítulo 2 de Joel: chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam. Portanto, Deus aqui já está a dizer a oração que nós deveríamos estar a fazer. Nós nem precisamos inventar nada, porque o próprio Deus já nos deu a oração. E qual é a oração? É esta: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Esta é uma oração que nós deveríamos estar a fazer, e Deus já nos la deu. Estão a ver? É impressionante até as orações. Isto chama-se orar a palavra. Nós podemos dizer: mas os sacerdotes, ministros do Senhor, não estão a fazer. Não interessa, fazemos nós. Ok? Então, Deus está a atuar. Ele faz maravilhas e, embora seja elevado e sublime, a oração pode alcançar, embora Deus seja elevado e sublime, a oração pode alcançar o seu trono. Aquele que faz e desfaz, aquele que pode fazer coisas maravilhosas, terá em consideração a contrita oração de fé do mais humilde dos seus filhos. Não é bonito isto? Eu ainda não tive tempo, porque estas citações, por exemplo, esta aqui é da Reverend Herald, mas muitas vezes elas estão também em meditações matinais. E aqui eles não colocaram a meditação matinal, puseram só a citação em inglês. Tem que ter esse trabalho. A vossa voz alcança o ouvido de Deus. A palavra que foi dita a Jesus no Jordão: este é o meu amado filho em quem me comprazo, abraça a humanidade. Olha que bonito. Porquê? Porquê que abraça a humanidade? Está fechado o teu micro, Denis. É a família geral de Deus, Belinha. Porque em Cristo É, estávamos todos nós. é a família, exatamente. Em Cristo estávamos todos nós. Isto é muito importante que nós mantenhamos esta noção. Toda a humanidade estava em Cristo. E nós já estudámos isto. Lembram-se de até termos dado um exemplo de que quando foi, por exemplo, assinado o Acordo de Paris em 2015, Portugal também assinou o acordo. Mas eu sou portuguesa e não assinei. Porque todos os portugueses estavam no presidente. Percebem? Então, foi apenas um que assinou, mas Portugal todo, todos os portugueses estavam no presidente. É a questão corporativa. A questão corporativa. Eu estou a repetir isto para não esquecermos, da mesma forma que quando Golias desafiou Israel, quem é que venceu Golias? Davi Foi só Davi. Mas o foi o Golias Israel tinha todo. dito, foi o Israel todo, exatamente, percebem? Porque o Israel estava todo em Davi. E isto é muito importante. E quem já viu o vídeo da Trindade, segundo o, os judeus messiânicos, percebeu que Davi, a partir do momento em que ele foi ungido com o Espírito Santo, ele passou a ter uma força sobrenatural.
Ele lutou com o leão e venceu. Ele lutou com o urso e venceu. Isto não é normal. Ele teve aquela coragem toda para desafiar o Golias e estava preparado para matar mais 4. Atenção, matou um, mas porque os outros fugiram. Percebem, irmãos? Então, quem é que não quer este poder? Quem é que não precisa deste poder do Espírito Santo? Quem? Nós também vamos ter que enfrentar Golias. Isto para dizer, não sei se alguém quer dizer alguma coisa, estão todos muito caladinhos. Mas é importante que nós tenhamos esta consciência continuamente. A palavra que foi dita a Jesus no Jordão, este é o meu amado filho em quem me comprazo, abraça a humanidade. Deus falou com Jesus como nosso representante. Com todos os nossos pecados e fraquezas, não somos colocados de lado como indignos. Nos fez agradáveis a si no amado. Efésios 1:6, isto é muito importante. Nós somos agradáveis a Deus, apesar de pecadores, porque nós estamos no amado. Louvado seja Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. Algum comentário? Paulo fala mais de 200 vezes nas cartas dele, no amado, em Cristo, nele. Exatamente. E nós precisamos, desculpem estar a insistir nisto, irmãos, porque isto precisa de estar gravado na nossa mente, porque muitas vezes nós vamos-nos abaixo e pronto, e por causa da nossa maneira de ser e de não estarmos ainda completamente santificados. Mas nós temos que ter esta noção, nós estamos todos em Cristo. E em Cristo não há problema nenhum. A glória que repousou sobre Cristo é uma promessa do amor de Deus por nós. E nós precisamos reclamá-la pela fé. A glória. Lembram-se como é que foi aquela glória que repousou sobre Cristo? Em forma Como de é que foi? pomba, né? Em forma de pomba. Exatamente. Não era uma pessoa. Quer dizer, não era uma pessoa, era a glória do Pai. O Pai falou e demonstrou visivelmente que aquele era o seu filho amado. Fala-nos acerca do poder da oração. Como a voz humana pode alcançar o ouvido de Deus e como as nossas petições podem encontrar aceitação na corte celeste. Como é que elas podem? Em Cristo, mais uma vez. Em Cristo. É importante, irmãos. Não, eu posso estar a ser chata, mas isto é importante. Não é através de mais nada nem de mais ninguém. É por Cristo Jesus as nossas orações são aceites. Fala-nos acerca do poder da oração, porque lembrem-se que aquela glória, aqueles raios de glória que vieram diretamente do trono de Deus, eles vieram em resposta à oração de Cristo. Os anjos estavam apostos, lembram-se? Os anjos estavam apostos para levar a resposta do Pai ao Filho, não é? Depois do Filho ter orado. Mas ficaram surpreendidos, porque nenhum deles teve que levar mensagem nenhuma. Ela veio diretamente do próprio Pai. Maravilhoso. E por isso, uma vez que todos estamos em Cristo e o aceitamos como nosso representante, nosso vicário, nosso substituto, nós podemos ter a certeza que as nossas petições também alcançam os ouvidos do Pai, em nome do Filho. Pelo pecado, a terra foi isolada do céu e alienada da comunhão com Ele, mas Jesus voltou a ligá-la à esfera da glória.
O seu amor rodeou o homem e alcançou o mais elevado céu. A luz que caiu sobre a cabeça do Salvador, vinda dos portais abertos, cairá sobre nós ao orarmos por auxílio para resistir à tentação. A voz que falou com Deus diz a toda a alma crente: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Isto é do desejar de todas as nações. Já viram o que é que está aqui? Eu, Belenha, Sim, você falou aí que, vamos dizer assim, a glória do Pai se manifestou no Filho, né? Mas sim, em Tiago nos diz que toda dádiva, todo dom perfeito vem do Pai. Então, nós podemos também receber do Pai, né? Vamos dizer assim, não claro que a mesma, mas podemos receber dele muitas coisas que nós nem sequer sabemos, mas é do Pai que recebemos. E ainda no verso 18 diz: pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Olha só. exatamente. Ahm, desculpem falar nisto, mas não vou deixar de falar. Isto porquê? Porque não há outra pessoa, irmãos. Não há outra pessoa. É Cristo. É Cristo apenas. Atos. Eu sei que todos nós aceitamos isto e já recebemos esta verdade de braços abertos. Mas isto é para nós podermos ajudar outras pessoas. Aqui, quando nós chegamos ao livro dos Atos dos Apóstolos, ao capítulo 10, lembram-se o que é que aconteceu lá no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos? Reparem, isto foi Quando Pedro, após. Sim, fala. quando Pedro foi até a casa de Cornélio, Exata, exatamente. O que é que aconteceu? Portanto, nós vemos aqui que. hum, Deixem-me ver se é este verso. Não, não é este verso, é o capítulo 19. Capítulo 19. Portanto, eles tinham recebido esse poder, não é? Esse poder, essa virtude do Espírito Santo. Os discípulos, entretanto, depois começam a pregar, começam a falar noutras línguas, não é? Conforme esse poder maravilhoso, sobrenatural que tinham recebido e que tinha vindo sobre eles. E a partir daí começam esses foram os discípulos. Os discípulos conheciam toda a doutrina. Jesus lhes tinha explicado tudo. Tinha começado por Moisés e por todos os profetas e explicou-lhes o que é que achava, o que é que se achava dele próprio em todas as escrituras do Antigo Testamento. E essa mensagem foi-se espalhando. Então diz aqui assim, a partir do versículo 19:1. Tomem nota disto, isto é importante. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, a palavrinha está aqui, portanto, ele já encontrou discípulos, pessoas que seguiam quem? Que aceitaram Cristo, aceitaram a fé, eram discípulos, conheciam a doutrina. Perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhe eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Então, mas eles não eram discípulos? Se o Espírito Santo fosse a terceira pessoa da Trindade, eles saberiam, eles já eram discípulos, mas eles não sabiam. Eles disseram: nem sequer ouvimos. Tornou-lhes ele: em que é que fostes batizados então? E eles disseram:
No batismo de João. Ok, era o que eles precisavam, era o arrependimento. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce em quem? Em Cristo. Naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Era o que eles precisavam de saber e foi isso que eles conheciam. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Irmãos, o que eu quero dizer com isto é, se a terceira pessoa, se o Espírito Santo fosse a terceira pessoa, os primeiros discípulos que receberam a doutrina toda teriam sabido. Entendem o que eu quero dizer? Agora vai no capítulo 1, verso 2, Belinha. Capítulo De 1, verso Atos. 2. Leia o 1 e o 2 já para você poder ver bem como é claro isso. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Aqui diz o seguinte, Belinha, tá um pouco diferente. Agora, ele diz: escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Mas É a então, mesma coisa. É a mesma coisa, só que está por ordem sim, diferente. sim, mas veja que aqui foi o próprio Jesus quem deu as ordens. Uhum. Mas ele fala que é o Espírito Santo, olha só. Sim, pelo Espírito Santo, porque o Espírito do Santo repousava sobre ele, ele estava Sim, cheio do Espírito. isso. Mas aqui ele faz um interlúdio entre Cristo e o próprio Espírito Santo. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, dando a impressão realmente que há uma fusão aí entre os dois. Sim, exatamente. Qual que é o Pronto, isto depois. capítulo? Como? Belinha, Oi, Belinha, sim, Lira. assim, ó, ele tinha sido batizado no batismo de João. E aí ele Sim, foi batizado em nome de Jesus, sim, o exato, Espírito, porque o Espírito é exatamente. Cristo. Exato, é Então, isso se mesmo. nós fomos batizados em nome de Jesus, nós estamos sendo batizados em nome do Espírito Santo, que é Ele mesmo. Nós estamos a ser batizados no Em nome, Espírito Santo. no Espírito Santo, sim, porque é Cristo. Exatamente. Mas isto é verdade, tudo isso. O que eu quero salientar aqui é só que se ele fosse uma terceira pessoa, os primeiros discípulos, os discípulos do primeiro século, saberiam. Sim, Esse conceito de terceira pessoa só veio muito mais tarde. Portanto, se Cristo ensinou tudo aos discípulos, então Jesus esqueceu-se de ensinar qualquer coisa, não é? Muito bem. Necessitamos de lutar com Deus em oração. Levaremos avante a obra à maneira do Senhor? Estamos dispostos a ser ensinados por Deus? Lutaremos com Deus em oração? Receberemos o batismo do Espírito Santo? É disto que necessitamos e é isto que podemos ter nesta ocasião. Então avançaremos com uma mensagem da parte do Senhor e a luz da verdade brilhará como uma lâmpada que arde, alcançando todas as partes do mundo. Se caminharmos humildemente com Deus, Deus caminhará conosco. Humilhemos a nossa alma e veremos a sua salvação. Irmãos, ter o Espírito Santo e orar pelo Espírito Santo é importante para que nós possamos ter o Espírito do Santo. E isso vai se traduzir na prática em atos e palavras de amor.
Percebem? Romanos 5:5. Porque é o Espírito Santo que derrama o amor de Deus no nosso coração. O tal amor. Então, quanto mais amorosa a pessoa for, mais do Espírito Santo ela tem. Percebem? Quando nós orarmos pedindo o batismo do Espírito Santo, lembremos-nos que estamos a pedir que Deus circuncide o nosso coração para podermos amar a Deus como todos aqueles que vivem no céu amam. Alguma dúvida? Bom dia, Belinha. Eu não sei onde está escrito, né? Mas diz o seguinte, que se nós não amamos os nossos irmãos a quem nós vemos, muito menos a Deus a quem nós não vemos, né? Então, porque, olha só, Cristo veio revelar para nós o amor de Deus, né? E olha como Cristo amou todos nós, né? Lá, acho que é em João mesmo, 21, 25, 25, 21, que eu tenho anotado aqui, mas eu não me lembro direito, diz que todos os milagres que Deus fez, Jesus fez, tudo o que ele fez. Se fosse escrito em livros, o mundo não caberia os livros tudo que ele escreveu, tudo que ele fez, Sim, é o né? Evangelho de João. É o Evangelho de João, acho que 21, 25. É o último capítulo. Então, ele veio revelar para nós o amor. Então, Isso. em suma, o amor, ele é tudo, é tudo. E esse amor, não adianta a gente fingir que tem esse amor, Uhum. porque esse amor tem que brotar do Senhor em nós, né? Em resultado da nossa oração pedindo por Ele. Isso, né? E é maravilhoso, né, gente? Porque é fácil, eu amo a Deus. Nós amamos sim, mas se nós não temos amor pelo nosso irmão, que amor é esse? Não tem amor. Sim, é verdade. As maiores vitórias são ganhas através da oração fervorosa. Jacó prevaleceu porque foi perseverante e determinado. A sua experiência testifica do poder da oração importuna. É agora que devemos aprender esta lição da oração prevalecente, da fé que não cede. As maiores vitórias para a Igreja de Cristo ou para o cristão individual não são aquelas que são ganhas pelo talento ou pela educação, pela riqueza ou pelo favor dos homens. São as vitórias que são ganhas na Câmara de Audiência de Deus, quando a fé fervorosa e agonizante agarra o poderoso braço do poder. Novamente a palavrinha agonizante. Aqueles que não estão dispostos a abandonar cada pecado e a buscar fervorosamente a bênção de Deus não a obterão. Mas todos os que agarrarem as promessas de Deus, como fez Jacó, e forem tão fervorosos e perseverantes como ele foi, serão bem-sucedidos como ele foi bem-sucedido. Louvor e ação de graças dão poder às nossas orações. Deverão todos os nossos exercícios devocionais consistir em pedir e receber? Deveremos nós estar sempre a pensar nas nossas necessidades e nunca nos benefícios que recebemos? Devemos nós ser receptores das suas misericórdias e nunca expressarmos a nossa gratidão a Deus, nunca o louvarmos por aquilo que Ele fez por nós? Nunca oramos demais, mas somos poupados demais em ações de graças. É verdade. Não precisamos poupar. Se a bondade amorosa de Deus suscitasse mais ações de graça
e louvores, teríamos muito mais poder na oração. Olha aqui esta frase. Se a bondade amorosa de Deus suscitasse mais ações de graças e louvores, teríamos muito mais poder na oração. E eu pergunto, por que é que a bondade de Deus não suscita mais ações de graça em nós? Por quê? Eu acredito porque Cristo ainda não habita por inteiro no nosso coração, Beni. Por exemplo, alguma outra opinião? Eu vejo aqui mais duas razões. Porque temos corações duros e porque estamos cegos. Não vemos a bondade amorosa de Deus. Abundaríamos mais e mais no amor de Deus e teríamos mais desse amor outorgado pelo qual o louvarmos. Isto se tivéssemos o amor, a bondade de Deus suscitasse em nós mais ações de graça. Vocês que se queixam de que Deus não ouve as vossas orações, mudem a ordem atual dessas orações e misturem louvor com as vossas petições. Quando tiverem em consideração a sua bondade e as suas misericórdias, descobrirão que Ele terá em consideração as vossas necessidades. Orem, orem fervorosamente e sem cessar, mas não se esqueçam de louvar. Isto está em Testemunhos para a Igreja, volume 5. Muito interessante. O poder da oração traz frutos ao nosso trabalho para Deus. Aqueles que estão nas trevas do erro são a aquisição do sangue de Cristo. Olhem lá o que está aqui. Aqueles que estão nas trevas do erro são a aquisição do sangue de Cristo. São o fruto do seu sofrimento e devem ser o objeto do nosso trabalho. Se os nossos colportores que os nossos colportores saibam que estão a trabalhar para o avanço do reino de Cristo. Ele ensiná-los-á ao avançarem para o trabalho que Deus lhes indicou, para avisarem o mundo de um juízo iminente. Acompanhado pelo poder da persuasão, pelo poder da oração, pelo poder do amor de Deus, o trabalho do evangelista não pode ficar sem fruto. Pensem no interesse que o pai e o filho têm nesta obra. Tal como o pai ama o filho, também o filho ama aqueles que são dele, aqueles que trabalham como ele trabalhou para salvar almas que perecem. Ninguém necessita de sentir que é impotente, pois Cristo declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele prometeu que dará este poder aos seus obreiros. O seu poder deve tornar-se no poder deles. Maravilha, não é verdade? Como é que o poder de Cristo pode tornar-se o nosso poder? Se ele estiver habitando em nós, né? Exatamente. Se Cristo viver em nós. Exatamente. Satanás não pode vencer aquele que ora. Uhum. Esta é uma frase muito significativa, irmãos. O inimigo não pode vencer aquele que, com humildade, aprende de Cristo, aquele que caminha em oração perante o Senhor. Cristo interpõe-se como um abrigo, um retiro, perante os assaltos do maligno. A promessa é dada, vindo o inimigo, como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor, o Espírito do Santo, não é? Ruach HaKadosh,
O Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Não há poder em toda a força satânica que possa prejudicar a alma que confia com confiança simples na sabedoria que vem de Deus. Esta é uma promessa maravilhosa. E eu vou repetir: e vindo o inimigo como uma corrente de águas, uma coisa repentina e forte, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Não há É uma poder em... promessa que está em Isaías. Exatamente. Não há poder em toda a força satânica que possa prejudicar a alma que confia, com confiança simples, na sabedoria que vem de Deus. Por acaso sabes qual é o capítulo? Eu sei que é Isaías. Isaías 59. E o verso? O verso é, acho que é 19, Belinha. Não tenho certeza, mas vou verificar aqui. Vamos confirmar. Não, não é. Não, acho que não é o 59. Não, é isso mesmo. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Qual é o Isaías verso? 59 e 19. Sim, eu não... A minha está um bocadinho diferente. Está bem diferente. Muito bem. Continuemos. A oração traz poder para resistir à tentação. Sem incessante oração e diligente vigilância, estamos em risco de ficar descuidados e de nos desviarmos da senda reta. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não obtenhamos, através de súplica e de fé fervorosa, graça e poder para resistir à tentação. A negligência da oração e do estudo da Bíblia torna-nos vulneráveis à tentação. A tentação parece frequentemente ser irresistível, porque pela negligência da oração e do estudo da Bíblia, o tentado não se pode facilmente lembrar das promessas de Deus e encarar Satanás com as armas das Escrituras. Isto é muito importante, está no grande conflito. Reparem aqui, o que é tentado não pode o quê? Facilmente lembrar-se das promessas. Estão a ver o perigo? E isto porquê? Por negligência da oração e do estudo das Escrituras. Mas anjos estão ao redor daqueles que estão dispostos a serem ensinados nas coisas divinas e no tempo de grande necessidade trarão à sua lembrança justamente as verdades que são necessárias. Satanás teme que oremos. Há um grande poder na oração. O nosso grande adversário está constantemente a procurar manter longe de Deus a alma atormentada. Um apelo para o céu, realizado pelo mais humilde santo, deve ser mais temido por Satanás do que os decretos de governos ou os mandatos de reis. A fonte do poder na reforma foi a oração. A fonte do poder na reforma foi a oração. Do lugar secreto de oração veio
o poder que abalou o mundo na grande reforma. Ali, com uma santa calma, os servos do Senhor colocaram os seus pés sobre a rocha das suas promessas. Uau! Então as promessas são o quê? Uma rocha. Uma rocha, da qual nós não retiramos o pé. É muito importante este verso aqui também. É que a rocha é Cristo, né, Belinha? Sim. Durante o conflito em Augsburgo, Lutero não passou um dia sem dedicar pelo menos 3 horas à oração. E essas eram horas selecionadas entre aquelas mais favoráveis para o estudo. Na privacidade do seu quarto, foi ouvido no ato de derramar a sua alma perante Deus com palavras cheias de adoração, de temor e de esperança, como alguém que fala com um amigo. Que bonito! Eu acho que foi naquele tempo em que ele ficou lá preso, não é? Ele foi escondido lá no castelo de Augsburg, não foi? E foi aí que ele traduziu a Bíblia. Acho que foi assim. Muito bem. Vamos orar então. Querido Deus, soberano do universo, o Senhor que está sentado no trono, ao seu nome seja dada toda a honra e glória. Tantas coisas, ó Pai, nós temos aprendido aqui, tantas maravilhosas lições para não esquecermos. Que o Senhor nos ajude a guardar, a fazer como Maria, a guardar todas estas coisas no nosso coração. E que todas as promessas que o Senhor deixou ficar para nós sejam por nós recebidas, que os nossos pés se firmem sobre elas e nós possamos ser, como diz a sua serva Ellen White, possamos ser um forte inexpugnável aos sofismas e enganos e às tentações de Satanás. Conceda-nos esse privilégio, Pai. Nós clamamos por ele, pelos méritos e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Algum comentário? Não havendo, tenham todos um bom dia. Vejam um pequenino vídeo e quem não viu ainda o outro, qual é a pergunta mais importante da Bíblia, não percam mais tempo, está bem? Temos aí um fim de semana à porta. Bom Que Deus dia vos para abençoe. Que amanhã, se Deus quiser. até amanhã, se Deus quiser. Bom dia a todos.